Boa noite, povo da viva esperança para a qual fomos regenerados em Cristo Jesus. Que Deus seja abençoando ricamente a sua vida, a sua família, neste momento de compartilharmos da palavra de Deus. Semana passada nós iniciamos uma sequência de estudos sobre a busca da saúde integral e abordamos um tema de suma importância que era direcione os seus pensamentos. Enquadre os seus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Eu passei uma lição de casa e eu espero que você tenha feito a lição de pensar nas coisas lá do alto, que você tenha praticado, e eu tenho certeza que se você fez isso, você tem um testemunho importante para dar hoje, porque você percebeu qual a diferença que isso faz na sua vida. Hoje nós gostaríamos de avançar no nosso estudo dessas chaves para o bem-estar completo, falando sobre a cura das emoções. Cure as suas emoções. Nós estávamos dizendo semana passada que há algumas emoções, alguns sentimentos que são mortais, que ou matam a pessoa que está tendo esses sentimentos, ou podem levar à morte até aquele que é o alvo desses sentimentos. E nós vamos tratar um pouquinho sobre raiva, medo e culpa. Raiva de alguém por alguma coisa, medo de alguma coisa e culpa por alguma coisa. Gostaria que você acompanhasse comigo um texto que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo. Paulo escreve o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, preste atenção, toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Este primeiro texto já deixa bem claro a necessidade de nós tratarmos a raiva, a ira, da forma bíblica. E a Bíblia diz que, olha, essas coisas devem estar longe de você, longe de vós toda, ele diz toda, e não alguns tipos, mas toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, a gritaria, todo tipo de blasfêmia e todo tipo de malícia. Mas estão aqui ira, amargura, isso longe de você. Mas ela acrescenta também a forma que você deve tratar estas tendências, essas emoções, a maneira bíblica. Diz Paulo a esta igreja o seguinte: sejam ou sede uns para com os outros benignos. Vocês têm que se portar de maneira a querer o bem das pessoas, a querer que elas terminem bem os episódios, que elas cheguem melhor ao final de cada etapa, ao final de cada jornada. Ser benigno é querer sempre o resultado melhor. Quando nós somos assim, a ira, a amargura, a raiva começam a deixar o terreno e dar lugar a sentimentos que são produtivos, que são ativos, que produzem na vida das pessoas resultados benéficos. E na sua, obviamente, também muito mais. Porque ela diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, tendo compaixão, dando tempo para as pessoas, entendendo as limitações das pessoas, sabendo das necessidades, das dificuldades, das limitações delas. Sede compassivos e diz: perdoando-vos uns aos outros. Há aqui um segredo profundo. É muito fácil nós acumularmos coisas contra as pessoas. É muito fácil nós guardarmos motivos pelos quais temos algo contrário a uma pessoa, não gostamos de uma pessoa, e quando a gente guarda essas coisas, isso traz rancor para dentro do coração. E Paulo diz aqui assim: perdoai-vos uns aos outros. Ele fala, você precisa aprender o caminho do perdão. E ele acrescenta: como Cristo vos perdoou, porque é assim que nós aprendemos, olhando o exemplo de Cristo, entendendo que Ele, ao habitar em nós, nos ensina a fazer isso e nos capacita a fazer isso também. Numa outra passagem, Paulo escreve aos Gálatas o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aqui ele divide em categorias de obras da carne, de coisas que nós devemos manter longe da nossa vida, que são a tendência natural, porque ele diz para que não façais o que é do vosso querer. Se nós deixarmos o barco andar, se deixarmos a vida correr, nós vamos incorrer nestes erros. Este é o alerta da palavra de Deus. Que erros? Primeiro, ele fala de coisas que não são o alvo da nossa mensagem, mas que diz aqui, prostituição, impureza e lascívia, coisas relativas à carne, à sensualidade. Nós vamos tratar deste assunto hoje. Depois ele fala de coisas ligadas a quem manda na nossa vida. Ele fala de idolatria e feitiçarias, a quem nós servimos, atrás de quem nós vamos. Também não é este o alvo da nossa mensagem. Mas em seguida, Paulo lista algumas coisas que estão todas relacionadas. Veja só. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. 8 expressões bíblicas de emoções, de sentimentos, de atitudes, das quais nós devemos nos desvencilhar. Precisamos manter distantes inimizades, porfias, ciúmes, iras, porque o alvo é esse, é a raiva, discórdias, dissensões, facções e invejas. Depois ele fala de novo de outros assuntos, fala de bebedices, de glutonarias, os excessos do corpo, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ora, eu entendo que se você está assistindo essa mensagem, se você sintonizou aí, entrou no Facebook para assistir essa mensagem, é porque você quer herdar o reino de Deus, você está trabalhando por isso, você sabe que é por Jesus que você tem o acesso ao reino que ele está preparando, mas sabe que precisa permanecer fiel, e você está ouvindo a palavra para entender qual é a vontade de Deus para você e como você deve proceder. Então Paulo diz, olha, longe de você, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Essas atitudes, estes sentimentos, estas posturas levam as pessoas a resultados terríveis já aqui. A gente sabe o que a inveja produz na vida das pessoas. A gente tem uma ideia do que as inimizades têm feito, quantas pessoas perdendo anos de vida por causa de uma inimizade dentro da família, quantas pessoas por causa de ciúmes não conseguem desenvolver-se, não conseguem ir adiante, ficam presas em alguma coisa, simplesmente porque acham que aquela pessoa não é tão digna quanto ela de receber ou de estar naquela posição. Quantos sentimentos negativos que levam a pessoa a estar travada. Então Deus, para mostrar para você e para mim o quanto isso é negativo e quanto é importante cuidarmos disso, ele diz, olha, não só vão atrapalhar aqui estas coisas, como vão impedir você de habitar no reino dos céus. Quem pratica essas coisas, diz a palavra, não vai herdar o reino de Deus. Então, façamos o possível para não praticar isso. E Deus nos dá a maneira de fazer isso. Lá no final, por exemplo, do versículo 26, Paulo diz o seguinte, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Uma coisa muito prática que você pode fazer é não se achar de grande coisa. A Bíblia diz, ninguém pense sobre si mesmo além do que convém. Este é um erro muito comum de nós cairmos. Nós começarmos a ver o tempo passando, começarmos a estudar, a nos desenvolver em alguma coisa e acharmos que somos mais do que os outros. E diz Paulo aqui, então, cuidado com a vanglória, porque isso vai tomar conta da sua vida e vai atrapalhar com toda certeza. Cuidado com a inveja que pode vir de uns para com os outros. Ele continua no capítulo seguinte, diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma destas faltas, vós que sois espirituais,
corrigiu. É assim que a gente trata. Você que é amigo, você que ama alguém, se percebe que alguém está com esse sentimento, deve agir como a palavra de Deus fala e corrigir a pessoa. Dizer, olha, não faça dessa forma, não se sinta assim, não haja, não se coloque com essa atitude, com essa postura, faça aquilo que a palavra diz que você deve fazer. E ele diz aqui, olha, corrigiu com espírito de brandura. Não é para cair em cima da pessoa, não é para derrubar a pessoa, não é para humilhar a pessoa, não é para fazer ela se sentir cada vez menor, mas é com espírito de brandura, como Jesus nos exortou. Ele nunca deixou alguém derrubado, fazendo a pessoa se sentir o último dos últimos. Todas as pessoas, ou que ele curou, ou com quem ele teve contato, ele sempre deu a oportunidade de elas se levantarem, estimulando a pessoa a tomar atitude correta em relação a Deus e a sua palavra. Paulo continua dizendo, levai as cargas uns dos outros. Nesses dias de separação física, nós vemos pessoas com uma criatividade muito grande, ajudando uns aos outros de uma maneira, mesmo à distância, a levar as dificuldades, a levar as cargas, dando orientação, dizendo como fazer, aonde ir, o que procurar. Mesmo à distância, estamos descobrindo que podemos ajudar e assim levar as cargas uns dos outros. E Paulo acrescenta, desta forma, se daquela outra forma você não vai habitar no reino de Deus, desta forma você vai cumprir a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O Senhor deixa bem claro na sua palavra que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. Ele é quem traz o verdadeiro valor à vida do ser humano. Nós, como seres humanos, somos tão menores do que aquilo que Deus tem para nós, que não há como sermos maiores entre nós, um maior que o outro. Portanto, devemos sempre pensar como convém, achando que nós somos realmente pequenos diante da grandeza de Deus e daquilo que Deus está nos transformando, daquele lugar para onde Deus está nos levando. E ele conclui então seu pensamento dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, não canse, não pare no meio do caminho, siga em frente. A tendência é a gente esmorecer, achar que não vale mais a pena, que ninguém está vendo. Deus está vendo. E ele fala, olha, não desfaleça, faça o que você tem que fazer e não canse de fazer bem o bem. Que Deus abençoe você nesse sentido. Ainda dentro desta ideia da raiva, da ira, vem algumas coisas que a gente pode chamar de indignação. Tem a inveja que apareceu aqui no meio do texto, a intolerância e a irritação, que nestes dias tem ficado bastante em evidência na vida de algumas pessoas. Nós vemos amizades se desfazendo, nós vemos famílias enfrentando problemas por causa da convivência difícil nesse momento de isolamento. Veja só o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A palavra de Deus orienta a tomar cuidado com algo que seria natural se nós não fizéssemos nada. É ficarmos indignados com pessoas que se dão bem sem merecer. Com gente que vai ganhando, que vai conquistando, que vai fazendo, que vai subindo sem merecer. Nós conhecemos a maneira que a pessoa chegou lá, nós entendemos a caminhada dela e começamos a ficar indignados com isso. E a Bíblia diz, olha, não é por aí. Não é por aí que você vai resolver e isso vai acabar mal, ela vai dizer. Veja só, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como erva verde. Ao contrário, ela sugere, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O problema que nos traz a inveja, o problema que nos traz a indignação, é porque nós vemos nas pessoas o cumprimento daquilo que era o desejo do nosso coração. Nós vemos as coisas acontecendo para os outros que nós gostaríamos que acontecesse para nós, aquilo que nós gostaríamos de alcançar. Isso traz inveja e indignação quando nós não estamos preparados. Mas quando nós agimos confiando no Senhor e, de novo, fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus,
cumprindo a vontade de Deus, podemos habitar nesse lugar e alimentar-nos da verdade da palavra e sermos agradados do Senhor, porque Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Quem nos faz alcançar a satisfação é Ele, e não obter o lugar daquela pessoa, e não ter o que aquele outro conseguiu, é estarmos na presença de Deus, é agradarmos-nos do Senhor e da sua palavra. Que Deus abençoe você nesse sentido também. Ele então fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Está vendo? Quanta gente nós estamos descobrindo que nos dão motivo de ficarmos irritados. A sugestão que eu já dei numa outra mensagem é: ligue menos à televisão. Acesse menos esses comentários de situação política e acolá, e comece a ler mais a palavra. No mínimo, leia o mesmo tempo da palavra de Deus que você gasta ouvindo essas coisas, porque elas vão realmente trazer irritação. Nós começamos a ver a injustiça, e a injustiça nos irrita se nós não tratarmos isso da maneira correta, se não percebemos que é Ele quem faz sobressair a nossa justiça. A sua confiança precisa estar em Deus, meu amado. Que Deus o abençoe nesse sentido. A solução dele é: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Como mal? Talvez num consultório médico, talvez com o coração com problema, talvez seu sistema nervoso, talvez um estresse absolutamente forte, talvez até um burnout. Eu não sei, a verdade é que se você se concentrar nisso, ficar preso nisso, ainda mais dentro de casa como você está, sem ter contato com ninguém, a tendência é se impacientar cada vez mais e isso acabar mal. Se você perceber que está ficando impaciente, que está ficando nervoso com algumas coisas, a palavra diz: olha, espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Uma ocasião Davi disse o seguinte: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quer dizer, ele dizendo para si mesmo: escuta, que negócio é esse? Por que é que eu estou ficando nervoso à toa? Eu sei em quem eu tenho crido e sei que eu tenho motivos para ter certeza de que logo, muito em breve, eu tenho muitos outros motivos para louvar o meu Deus. Ele sabe, Ele tem cuidado de você, Ele sabe aonde você quer chegar e Ele conhece o caminho para fazer chegar lá. O último versículo deste texto, lá do Salmo, diz aqui o salmista: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Não são os que mais têm, não são os que mais possuem. Nós temos ouvido e lido e assistido muitas manifestações nesse sentido. Olha, nós estamos descobrindo que a escala de valores está trocada. Estamos descobrindo que as coisas que verdadeiramente têm valor não são as que custam mais caro. Porque a maioria das coisas que custaram caro agora não estão podendo ser usadas, não estão podendo ser nem mostradas. E as que custam muito pouco estão tão perto da gente, dentro de casa, entre os amigos, à distância talvez de uma conexão de WhatsApp, à distância de uma ligação telefônica, enfim. Como é bom termos amigos, como é bom termos estes valores que ninguém pode tirar da nossa vida, que custaram pouco para nós, mas que custaram a vida do Senhor Jesus, dada na cruz por eles e por nós também. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Em Mateus, Jesus, nas bem-aventuranças, ele ressalta alguns aspectos com os quais nós podemos lutar contra a ira, a indignação, os ciúmes, a inveja. E ele fala, por exemplo, em sermos humildes de espírito, se entendermos que tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E o que está preparado para nós é infinitamente superior a tudo aquilo que nós já recebemos aqui. Isso facilita a nós sermos o que ele chama de humildes de espírito. Aliás, uma ocasião ele disse: olha, aprendam de mim porque eu sou isso. Eu sou humilde. Desta maneira que vocês devem ser. Não humilde porque ele tinha pouco, porque ele é o dono do universo, mas humilde na atitude, humilde no reconhecimento
de que nós temos uma tarefa muito mais valiosa do que simplesmente comprar, obter, adquirir, que é ajudar pessoas, fazer outros crescerem juntos e alcançarmos todos a bem-aventurança eterna. Ele fala que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele não diz corram atrás da justiça. Algumas bem-aventuranças são passivas. Eu não faço absolutamente nada. Por exemplo, ter fome e sede de justiça é algo que está lá dentro de mim. Estou buscando isso. E ele fala para mim, você vai ser farto. Mas outras, como o versículo seguinte diz, bem-aventurados os misericordiosos, implicam numa atitude, numa postura, em fazer alguma coisa. Exercer misericórdia. Compreender as pessoas e agir com elas como Jesus agiria. Ele fala, bem-aventurados os pacificadores. Se temos ocasiões em que podemos agir de maneira a trazer a paz, o entendimento naquele momento, naquele lugar, bem-aventurados somos se nós exercermos este privilégio, esta faculdade que o Senhor nos dá. E por aí vai. Ele fala muitas bem-aventuranças e termina dizendo, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então fique feliz, meu amado. Isso tudo vai passar e o galardão que espera você é grande. Segundo sentimento terrível, mortal, é o medo. O medo, eu vou ler algumas passagens bíblicas aqui que vão mostrar do que é que as pessoas têm medo. Mas antes, um salmo de Davi que diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A pergunta que ele faz para si mesmo e que ele publica é, como é que eu posso ter medo se o Senhor é a fortaleza da minha vida? Se o Senhor é a minha salvação, se eu tenho o que de maior valor alguém pode ter nessa terra, ganho do Senhor Jesus, como é que eu posso deixar o medo chegar? Quando é que começou o medo? Começou lá na criação do homem, seguida pela queda. Diz que Deus chamou o homem, depois de ele ter desobedecido, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. O medo começou na primeira desobediência. Dá aí uma boa amostra de que quando nós obedecemos, é normal que o medo entre. Mas o medo tem solução. Aqui a gente começa a ver que as pessoas têm medo. Ele teve medo porque tinha feito algo errado e foi se esconder. Veja como o medo provoca atitudes que não resolvem. Veja como o medo provoca a paralisia na pessoa. Ele se escondeu. Em vez de tratar o problema, de enfrentar, de encarar o problema, ele se escondeu. Então o medo traz reações negativas das pessoas. Traz reações inativas, por assim dizer, porque a pessoa não faz nada, em vez de trazer atitudes, em vez de trazer uma reação ativa ou reativa em relação àquilo que tinha acontecido. Deus espera que você trate o medo adequadamente, em vez de ficar paralisado. O medo entrou na raça humana e fez com que as pessoas começassem a ter medo até das sombras. Olham para o lado e não sabem o que está acontecendo. Lembra uma ocasião que os próprios discípulos de Jesus viram Jesus caminhando sobre o mar, mas estava meio difícil de enxergar e começaram a sentir medo, porque acharam que era um fantasma. Outra ocasião ele estava dentro do barco e começaram a ficar com medo de morrer e ele estava presente. Nós precisamos perceber que o Senhor está presente, que Ele é a nossa salvação, que Ele é a nossa fortaleza, como diz o salmista Davi. Enfim, um pouquinho depois da história de Adão e Eva, diz a Bíblia que os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José. São os irmãos dele. Depois que José fez aquela estratégia para trazê-los de volta, colocou algumas coisas no saco de cereais deles, eles ficaram com medo de ser levado aquele homem, porque eles ainda não o haviam reconhecido. Então é normal as pessoas sentirem medo de pessoas, medo de quem tem poder, medo de quem pode fazer alguma coisa, de quem manda, tem medo. Não temer a quem não pode fazer mal à alma é a sugestão que o Senhor nos dá. Ele diz, eu não tenho medo disso. Tenho medo antes de quem pode tratar da questão da alma. Então ter medo dessas coisas por aqui deveria nos dar um alerta e mostrar que nós devemos direcionar, assim como lá na semana passada falamos dos pensamentos, o nosso temor,
O nosso temor deve ir para Deus e não para quem está por aqui, quem está ao nosso lado, quem está ameaçando. Devemos ser tementes a Deus e não às pessoas. Saul era um camarada muito medroso. Saul tinha muitas coisas que lhe traziam medo. Era o exército inimigo, veja só, diz lá que vendo Saul que Davi lograva êxito, tinha medo dele. Então mostra que as pessoas às vezes têm medo de quem é bem sucedido, tem medo de ser superado, tem medo de não conseguir ser o melhor que pode ser, ou melhor do que os outros. Eu tenho procurado ensinar as pessoas próximas de mim, em casa, fora de casa, que nós temos que ser o melhor que nós podemos, mas não somos obrigados de maneira alguma a ser melhor do que todos os outros. Temos que dar o melhor de nós, mas ter medo de não conseguirmos fazer, de não conseguirmos agradar, de não superar, de não passar à frente dos outros, não pode nos travar. Lá no livro de Daniel fala de uma outra razão de medo. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor. Qual era o motivo? Eles tinham trazido o alimento da mesa real e Daniel e seus amigos reconheceram naquilo um motivo de adoração a outros deuses e tal. E disse: olha, nós não queremos nos contaminar com essa comida e queremos comer só esse tipo de comida aqui. E este homem teve medo do Senhor dele por causa dos resultados, porque ele tinha sido cobrado de resultados. Quais são os resultados que estão cobrando de você? O que é que estão impondo a você? O que é que estão trazendo a você que é necessário? Não deixe o medo impedir de você seguir em frente. Essa semana, ainda conversando com alguém próximo, eu dizia: olha, se você tem essas coisas para tratar, se você está preocupado com a atitude do gerente, está vendo que o prazo não vai ser suficiente, que não vai dar certo, quando for conversar, apresente um esboço de um cronograma, mas não diga que, olha, tem um problema, não vou conseguir. Entre com solução e entre como quem não está devendo nada. Entre como quem pode ajudar e não atrapalhar, mas não espere acontecer as coisas a ponto de o medo paralisar você também. Jonas, livro de Jonas, diz que os marinheiros, quando ele estava no navio, depois de ele ter desobedecido a Deus, ter ido para o lado oposto, diz que os marinheiros estavam cheios de medo e cada um chamava o seu Deus, se lancetavam, se cortavam, sei lá, jogavam carga ao mar, estavam buscando no Deus deles a salvação, porque o medo tinha chegado. O medo de não saber se Deus vai nos ouvir é seríssimo e você pode não carregar este medo. O Evangelho de Lucas diz que enquanto falava dessa forma, veio uma nuvem, os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Jesus tinha levado alguns discípulos mais chegados a ele para um encontro especial, em determinado momento da sua vida, e veio uma nuvem e os envolveu, e o medo do desconhecido chegou àquelas pessoas. Às vezes nós achamos que podemos tudo, que conseguimos tudo, mas quando as coisas acontecem fora do nosso controle, percebemos que nós não estávamos preparados para aquilo. Nunca passamos por aquilo. Não sabemos como agir. Se é algo imaginável, podemos nos preparar e decidir: eu vou agir desta forma, ou então pelo menos eu tenho essas bases, não vou fugir disso. Mas o inesperado chegou. O improvável chegou. E o medo do inédito chegou. Nós estamos às vésperas do chamado novo normal. O quanto o medo do novo normal tem atingido você? Qual é a sua atitude, qual é a preparação que você tem feito? O novo normal está chegando, mas o medo do que vai acontecer não pode nos travar e querer que nós mantenhamos as coisas como elas eram no passado. Ainda no Evangelho de Lucas, um certo homem disse: olha, eu tive medo de ti, porque sei que és homem rigoroso, que tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Aquele homem que, em vez de trabalhar com o talento que o Senhor tinha deixado para ele, foi e o escondeu. Às vezes é isso que nós fazemos. Deus nos capacita, Deus nos chama, Deus possibilita e nós escondemos o nosso talento. Não fazemos aquilo que Deus está acreditando que nós podemos fazer. Deus tem colocado nas suas mãos tarefas sublimes, maravilhosas. Não deixe que o medo impeça de ir avante, atinja o que Deus quer para você. Enfim, o medo pode ser tratado de forma diferente. Há um medo melhor. Há um medo que faz agir
porque ele é justificado e ele é entendido. Diz que Josafá também teve medo. Mas quando ele teve medo, porque o inimigo era numeroso, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. A palavra de Deus diz lá nos Salmos, em livro de Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está conosco e nós não precisamos ficar amedrontados, não precisamos ficar espantados, podemos seguir em frente. Ainda no livro de Deuteronômio, há uma ocasião em que uma guerra está sendo anunciada e Deus fala assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior em número que tu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quero dizer, meu querido, Deus está contigo. O Senhor foi quem te fez sair da vida antiga, da vida passada, e hoje te faz andar na caminhada com Ele. Ele está presente, portanto, não tenha medo dos inimigos que se apresentam. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que no perfeito amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor desfaz o medo. E esse perfeito amor vem do Senhor Jesus. O último sentimento, para encerrar, de que eu disse que ia falar, é a culpa. E esse, na verdade, não é um sentimento apenas a ser tratado de maneira, de atitude, mas é algo que entra com razão. Ele é fundamentado na palavra de Deus. A culpa é algo que existe, é real, e chama-se de culpa pelo pecado, culpa pela desobediência, culpa por estarmos longe do Senhor. Então a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Tessalonicenses diz a vontade de Deus, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa. Deus quer que você ande sem culpa, sem se sentir culpado. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação. Então, o meu convite para você nessa noite é: venha para Jesus. Esteja em Cristo, contra a tristeza, contra a intolerância, contra a irritação, contra a raiva, contra o medo e contra a culpa. Venha para Jesus, o Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Filipenses 2, 2-4 diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, aquele que lança fora o medo, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Então, que Deus abençoe a cada um, que Deus esteja trazendo à sua vida a isenção da raiva, do medo, da culpa, que te trazem tristeza, que trazem angústia, que trazem aflição, que trazem até depressão, que faz as pessoas perderem o controle, a direção da sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e permita que o controle volte. Ore comigo agora. Depois de orar, coloque o seu testemunho, seja qual for o problema que você tinha. Eu sentia muita culpa, ou eu tinha muito medo, ou eu era uma pessoa muito irada, tinha muita raiva, havia pessoas de quem eu não gostava. Hoje eu percebo o amor de Jesus transformando tudo isso no meu coração. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, porque o Senhor mais uma vez está presente aqui, trabalhando no nosso íntimo, e porque nós podemos cuidar sim, Senhor, das nossas emoções, podemos tratá-las à luz da Tua Palavra. Cuida de cada um desses ouvintes agora, de cada uma dessas famílias que estiveram ouvindo, entrando no lar, transformando tudo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, até o próximo encontro, não falte, esteja conosco, nós estamos todos os domingos de manhã,
com as transmissões da Escola Dominical, e à noite, às 7 horas, para a transmissão da Palavra de Deus. Temos também, durante a semana, às quartas e quintas-feiras, as mensagens. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.